Então, nós vamos hoje estudar a carta de Tiago, capítulo 1. Carta de Tiago são 5 capítulos. Nós vamos falar hoje a respeito do capítulo 1, tá? O Tiago, apesar da gente ter 2 Tiagos que acompanharam Jesus nos 12 discípulos, esse não é nenhum dos 2. Esse Tiago, ele é o meio-irmão de Jesus. Ele é filho de José e Maria. E essa carta, ela foi escrita provavelmente 48 anos, mais ou menos, a 62 anos depois de Cristo. E possivelmente foi o primeiro livro do Novo Testamento. Ele foi colocado depois de Hebreus porque ele é uma continuação, e a Bíblia não é cronológica, a gente sabe que ela é por assuntos, né, dividida por assuntos. Qual que era a história que estava acontecendo quando Tiago escreveu essa carta? Ela foi escrita em Jerusalém, e ele trabalhou lá em Jerusalém como pastor. E ele escreveu essa carta para ele poder aconselhar os cristãos judeus que estavam espalhados por causa da perseguição. Ele queria escrever conselhos práticos e pastorais para que esses cristãos que iriam precisar ter perseverança na sua fé, principalmente por causa da perseguição aos cristãos, eles tivessem um encorajamento e uma exortação em amor para praticar e continuar perseverando em fé. E o tema principal da carta de Tiago é, então, como desenvolver uma fé perseverante. Lá no versículo 1, a gente já tem o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Diáspora é o mesmo que dispersão. Tiago aqui, ele poderia ter se identificado como irmão de Jesus, ou mesmo como um líder religioso, que ele era pastor em Jerusalém. Então, aqui a gente já percebe que ele é um servo, ele é humilde na declaração de quem ele é. Ele poderia ter: sou o irmão de Jesus. Não, ele veio como servo, ele se identificou como um servo. E servo, naquela época, eram pessoas que tinham se libertado das suas obrigações, mas que, por vontade própria, eles permaneciam numa condição de servidão por amor aos seus senhores. Aqui eles não tinham nenhum tipo de obrigação de servir. Eles tinham sido libertos, mas eles abriam mão da sua liberdade, da sua vontade, para uma servidão voluntária. Aí que nós vamos entrar no assunto principal desse estudo de hoje, versículo 2. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por provações. Algumas versões diz, por passarem por várias provações. E outras versão diz, por passar por qualquer tipo de provação. Deixa eu só desligar o WhatsApp aqui, você vai ficar pitando. Pronto. Então, é um versículo desafiador, né? A gente poder ter alegria em provação, alegria em sofrimento, alegria em aflição. É desafiador a gente tentar encontrar uma alegria verdadeira, porque a gente lê, a gente até consegue entender um certo sentido, mas chegar a esse nível de maturidade cristã, de ter uma certa satisfação numa provação, a gente vai ver aqui que só tem um caminho para que isso aconteça no espiritual, porque no natural, ninguém em sã consciência consegue chegar a esse nível. Ninguém em condição psicológica normal gosta de sofrer. O ser humano, ele busca segurança, ele busca satisfação, ele busca bem-estar. E quando a gente se depara com sofrimento ou qualquer tipo de dor física ou espiritual, a gente procura ajuda, a gente procura alívio. Então, como ter, né? Como ter essa alegria em meio a sofrimento? Aí a gente precisa continuar vendo aí no versículo 3. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz a perseverança. Em outras versões, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Outra versão,
Quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. A perseverança, ela nos dá oportunidade de crescimento espiritual. A fé no sofrimento, ela proporciona o desenvolvermos essa maturidade cristã. Ela produz, ela desenvolve a perseverança. O que é perseverança? É aquela que não desiste, aquela pessoa que não desiste. A perseverança nos faz crescer. Muito mais do que na alegria, o sofrimento é o que desenvolve a nossa perseverança e é o que testa a nossa fé. E essa palavra, esse ensinamento da Bíblia, se ele for entendido, se ele for bem interpretado, se ele for entendido na sua essência, ele pode mudar a nossa vida, principalmente naquilo que for o mais difícil para nós, nos nossos pontos fracos, nos nossos momentos de tribulação. Se a gente entender o que isso significa, a gente pode ter encontrado um amortecedor do sofrimento. A palavra de Deus, ela é uma semente. Uma semente, ela tem que ser cultivada. E essa semente, ela tem o poder de produzir segundo a sua espécie. Se a palavra de Deus é semente de Deus, ela colocada num solo certo, imagina o que ela não produz. Se a palavra de Deus for plantada no nosso coração e a gente conseguir entender o que Deus quer dizer e praticar esse ensino, imagine o fruto que isso pode dar. Aqui no versículo 21 diz que a palavra ela tem poder de salvação, se ela for recebida, em outras versões, se ela for implantada, plantada no coração de forma humilde, em outras versões, com mansidão. Quando a gente passa por provação, se a gente não mantém a mansidão, se a gente não mantém a humildade, qual que é o fruto que isso desenvolve em nós? A gente fica irritado, a gente fica com raiva, a gente quer dar o troco, a gente quer sofrer, a gente quer correr, a gente quer fugir, a gente quer culpar os outros. Por isso que fala, primeiro ouça, seja tardio a falar e mais tardio ainda irar-se, porque não é isso o fruto que o sofrimento vem nos trazer. Ele vem nos proporcionar crescimento espiritual. Se a gente entender que só nisso é que a gente vai conseguir desenvolver a perseverança, a paciência. Quando a gente escuta esse tipo de ensinamento de Tiago, a gente tem que pensar, eu preciso disso, porque se não for isso, eu não tenho oportunidade de crescer, porque no bem bom, ninguém amadurece. Muitas pessoas são levadas a Deus pelo sofrimento. Muitas pessoas que vão contar do seu testemunho, elas dizem que elas chegaram a Deus pelo sofrimento. Olha aqui a palavra testemunho, olha, vocês conseguem enxergar? Testemunho, tá ao contrário, será? A palavra testemunho, ela começa com a palavra teste. Testemunho. Quando a gente vai contar o testemunho para alguém, geralmente a nossa história que Deus mudou e que por causa disso a gente vai encorajar outras pessoas. E é um teste. A gente precisa passar por isso para dar um bom testemunho. Não importa quantas vezes eu grifo a minha Bíblia, não importa quantas vezes eu escuto esse assunto, eu tenho que tomar cuidado para não sentir orgulho de ter minha Bíblia toda grifada. Mas a grande questão é, eu estou vivendo isso?
eu estou vivendo o que eu grifo, o que chama minha atenção aqui, vem para a minha prática, eu não preciso aplaudir, vibrar o meu sofrimento, o meu desconforto. Mas se eu entender que a Bíblia me diz que pelo sofrimento é que eu desenvolvo, que eu tenho a oportunidade de desenvolver a minha perseverança, o meu crescimento espiritual, eu tenho que olhar para isso como uma oportunidade de amadurecer em fé. Deus, ele não nos dá no natural o que o nosso espiritual ainda não alcançou. A gente está estudando Gênesis e a gente chegou na hora que Sarai, né, que é o nome dela antes, ela fica indignada com a idade que ela já tem e ela quer resolver o problema do cadê o filho da promessa? E ela já declara que, já que Deus não deu para ela a oportunidade de ter filho, que ela vai colocar a serva dela para fazer a vez aí. Por que Deus não deu o filho numa época que eles podiam ao natural dar? Por que demorou tanto? Porque eles não podiam, no natural, ter algo que só quando eles se firmassem no espiritual. Né? Deus tinha uma coisa tão grande para Abraão, que se ele não tivesse pela fé, o que seria um filho para ele na idade natural? Foi uma coisa tão sobrenatural que precisava ser nesse contexto que o milagre, que Deus foi visto pela sua glória. Se fosse uma coisa simples, fácil de acontecer, não precisava ter sido algo que até hoje a gente fala, né? Ele teve filho aos 100 anos. E isso, as consequências da vida deles, é que precisava mostrar para eles que as circunstâncias não eram nada perto daquilo que Deus poderia fazer por eles. Eles tinham que ver com os olhos da fé. Que Deus não nos dá o natural, aquilo que nosso espiritual ainda não alcançou. Nós somos bons de dizer tudo aquilo que a gente quer que Deus nos dê. Mas a gente tem que considerar que tem que ser motivo de alegria a gente passar por provação, porque é na provação que a gente consegue subir no espiritual para ele nos dar no natural. E não pelo que isso vai causar no momento, mas pelo que isso vai produzir em nós, se não fugirmos dessa situação. Tem coisas que acontecem na nossa vida que temos vontade de fugir. Quando as coisas começam a ficar difíceis, a gente quer sair da situação. Só que Deus não quer que a gente saia quando a gente quer sair. Deus quer que a gente saia quando Ele disser para a gente sair. Porque se a gente sair de uma situação num comportamento errado, a gente vai entrar em outra situação com o mesmo comportamento errado. A gente não vai ter mudado naquilo que Deus queria que a gente fosse transformada. E a aprovação, né? Tenham certeza que a aprovação é a prova da nossa fé que vai trazer a perseverança. É a firmeza da paciência naquilo. Versículo 3, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Versículo 4, é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Quando a gente nasce de novo, quando a gente tem uma nova natureza, quando a gente recebe a Cristo, é plantado em nós, no nosso interior, a semente de quem Deus é. E em nós vamos ter o fruto do Espírito. Habitado em nós temos o fruto do Espírito, nós temos paciência, nós temos paz, nós temos benignidade, nós temos mansidão, nós temos domínio próprio. Acredite você ou não, você é paciente, nem que essa sementinha esteja ali escondida embaixo da sua carne, ela está ali. A paciência no dicionário grego, ela diz, né, a gente tem no dicionário grego, diz que é o fruto do Espírito que cresce somente na aprovação. Quem que desenvolve paciência na alegria? Não precisa. E vem como semente, a gente tem que regar, a gente tem que cultivar, tem a nossa participação. A palavra paciência em grego, ela significa permanecer embaixo. Então, nada tem a ver com fugir.
A paciência, ela é muito mais do que saber esperar. A paciência é a atitude que nós temos enquanto esperamos. É a atitude que nós temos enquanto esperamos. Ela tem a ver com a gente ser firme, com a gente ser disciplinado, estar comprometido, irmos até o fim. E a primeira coisa que passa na nossa carne, né, é quando a coisa está difícil, é fugir, desistir. E a gente tem que dizer, Deus, o que você quer que eu faça nessa situação? A paciência, ela é como um músculo. A fé é como um músculo. Todas nós temos. Todos os músculos, todas nós temos. Só que ela é mais evidente em uns do que em outros. Nós vamos ver o músculo naquela pessoa que desenvolve, que usa aquele músculo, que trabalha naquele músculo todos os dias. Não é ir na academia um dia eu vou ficar musculosa. É a perseverança de praticar aquele músculo. E se a gente não usa, ele fica lá escondido, ele existe, mas ele não serve para nada, ele não tem a força que ele deveria ter. E quando a gente para de usar, mesmo que um músculo que esteja desenvolvido, ele atrofia. Quantas vezes a gente faz academia, fica com o músculo rígido, para de fazer academia, ele amolece. Só que a gente tem uma memória muscular. Quando a gente volta para a academia, esse músculo rapidão, ele volta a aparecer. E a fé e a perseverança é a mesma coisa, ela está em todas nós, mas ela vai dar força para aqueles que a praticarem, desenvolverem. E a gente vai ficando mais forte. Conforme a gente usa, a gente estimula. Então, a gente tem que perguntar para Deus, Deus, o que eu posso fazer por você hoje? Quando a gente ora pedindo as coisas, a gente corre o risco de não receber aquilo que Deus tem para nós. A melhor coisa que a gente pode receber de Deus é aquilo que Ele tem para nós, não aquilo que a gente entende ser o melhor para nós. Então, a gente tem que falar assim, Senhor, o que eu posso fazer por você hoje? O que eu posso fazer pelo reino? Como eu posso ser útil? Conta comigo. O que eu posso fazer hoje para agregar ao reino? O que eu posso fazer por você? Como que eu posso te servir? Quando damos nossos dias ao Senhor, Ele vai trabalhando muitas coisas em nós. E a gente vai chegando num lugar que a gente, às vezes, se acostuma e muitas vezes a gente deixa de buscar. E nessa busca, ela tem que ser contínua. E coisas que antes nos incomodavam, a gente percebe que depois de um tempo não fazem diferença mais para nós. Coisas que antes tiravam a nossa paz, não fazem mais isso, porque a gente vai ficando forte. Que a gente não precisa de menos problema, a gente precisa de mais força. É como uma mulher que está grávida. Ela passa por força, né? Ela tem dor, mas ela tem aquele amor. Ela está no trabalho de parte, ela sente dor e alegria ao mesmo tempo. Mas o fato dela saber que ela vai ganhar esse neném faz com que as dores sejam possíveis, ela consegue superar. Então, quando a gente coloca o nosso pensamento em tudo aquilo que Deus já fez por nós, o sofrimento, ele perde o seu tamanho. E a gente percebe que a gente não consegue isso sozinho, precisa da força do Senhor. Vamos pensar, por exemplo, nos ingredientes de um bolo. Se eu pego a farinha de trigo sozinha, ela não tem gosto. Se eu pego a manteiga sozinha, ela é ruim de comer. Né? Se eu pego o ovo cru, ele também não é gostoso. Se eu misturo tudo isso numa receita, vira um bolo gostoso. Então, o sofrimento ele não pode ser visto como algo individual na nossa vida. Focar naquilo. Né? O Gabriel, quando ele operou o nariz, ele foi fazer desvio de septo, ele saiu do hospital, parecia que ele tinha operado a coluna, porque ele saiu encurvado, ele saiu mancando, com o joelho dobrado. Parecia parecia que tinha operado o menino inteiro, ele era só aqui, só que ele focou tanto na dor que ele generalizou. Ele achou que ele todo estava sofrendo, quando a dor dele era só ali no nariz. A gente tem essa mania de generalizar a nossa vida, né? E dar a ela um peso daquele problema que a gente está passando. Se nesse momento a gente pensar,
Se encorajar e pensar, estou crescendo espiritualmente, disso vai sair algo bom. Se encorajar. Né? Tem aquele ditado que diz, sem dor, sem ganho. Tem um outro que diz, aquilo que não me mata, me fortalece. Né? Agora, lá em 1 Samuel 36, diz que Davi se encorajou a si mesmo no Senhor. Então, faz parte a gente se encorajar. Sempre pensar disso, eu vou tirar algo bom, estou crescendo espiritualmente. Lá em Romanos 8, 28 diz, e sabemos que Deus faz todas as coisas que cooperem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo ao seu propósito. Então, todas essas coisas juntas cooperam para o nosso bem, mesmo que alguma área da nossa vida esteja em sofrimento. Então, quando a gente está passando por algo que a gente olha e fala, isso não está bom, eu estou sofrendo, a gente tem que lembrar que isso é para o nosso crescimento, para a nossa maturidade espiritual, e não olhar isso como algo separado. Quando a gente está passando por tribulação, a gente está se segurando, a gente tem que se segurar na nossa fé. Quando a gente segura na nossa fé, nós estamos combatendo o bom combate da fé. Em várias passagens, nós vemos que Deus recompensa aqueles que o buscam e esperam nele. Em Hebreus 11, 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, a gente tem que lembrar a nós mesmos, Deus, eu sei que o Senhor é meu recompensador. E se eu não esmurecer e não desistir, sei que o Senhor vai me recompensar. E Deus permite as tribulações, mas ele não cria as tribulações para nós. Na Bíblia, a mensagem diz que Deus nunca põe o mau caminho na vida de ninguém. Quando isso acontece, essas tentações, elas vêm do nosso próprio mau desejo. Deus nunca é tentado a fazer o mal. Ele nunca tenta ninguém. A tentação vem do nosso próprio mau desejo, que nos seduzem e nos arrastam. Satanás conhece os nossos pontos fracos e conhece aonde que ele pode apertar os botões. Por isso, a gente tem que reconhecer os nossos pontos fracos e orar especificamente por eles. Senhor, fortalece os meus pontos fracos. Se a gente for cuidadosa e ficar próxima de Deus, a gente consegue fortalecer os nossos pontos fracos. E quando isso não acontece, a gente vai cair em comportamentos inadequados. E esses testes mostram quem nós realmente somos. Ele mostra, o sofrimento, ele mostra os pontos cegos do nosso caráter. Quando que a laranja dá o suco? Quando ela é espremida. É aí que a gente vai ver se a nossa fé, ela é só eu creio, ou se ela é uma fé que é colocada em prática. E isso a gente precisa, para a gente conseguir levar isso para a prática, a gente precisa de sabedoria espiritual. E lá no versículo 5 diz, se alguém de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus, que é generoso, e receberá. Ele não nos repreende por pedirmos. Isso significa que mesmo que a gente faça as coisas erradas, quando a gente pede para Deus, a gente reconhece, pede para o Senhor, nos dá direção, sabedoria. A sabedoria, ela é inteligência espiritual, que ela é adquirida na intimidade com Deus. Quando a gente escuta e acolhe as palavras dele. E ele não vai falar assim como a gente muitas vezes fala para as pessoas, tá vendo? Não falei que ia acontecer isso? Também foi fazer tal coisa? Não existe repreensão nem a culpa, ele dá a sabedoria, porque ele é generoso. Versículo 6, mas quando pedirem, faça com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar empurrado e agitado pelo vento. Por que ele está dizendo aqui que a gente tem que pedir com fé? Porque senão a gente tem a mente dividida. Qualquer coisinha vai me fazer mudar de pensamento. Qualquer coisa que acontecer vai pensar assim, não, mas isso aqui não é confiável. Ou eu confio ou eu não confio. Não existe meio termo para Deus. O sim é sim e o não é não. Então, quando a gente entende isso, a gente para ouvir
e a gente não quer já falar e não traz logo a ira, a gente produz a justiça divina. E ele fala, portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem com humildade a palavra que lhe foi implantada no coração, pois isso tem poder de salvá-lo. Não se limitem a ouvir a palavra, põem em prática, do contrário, enganarão a si mesmo. Pois se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. O versículo 25, ele resume todo o capítulo 1. Ele diz, se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouvirem, serão felizes no que fizerem. Em outras versões, quando fala lei perfeita, o que é essa lei perfeita que liberta? Deus quer, ele quer o nosso coração. Ele não quer só obediência, por isso lei perfeita. Ele quer ser amado e só pode amar pessoas livres. Ninguém obriga ninguém a amar. E quando fala para colocar em prática, outras versões falam aquele operoso praticante. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Um amigo meu está passando por uma situação difícil, ele fala assim, tá muito difícil, eu tenho chorado muito, eu falo assim, creia, tudo é possível naquele que te fortalece, traz a sua memória, as promessas do Senhor, ele fala, eu creio. Ele escrevia para mim, eu creio. Né? Eu falei, maior é o que está em você do que está no mundo, ele falava, eu creio. Aí uma hora eu virei para ele e falei assim, neste momento, a sua crença só não é o suficiente. Você precisa trazer isso para a prática. Porque é só na prática que a gente consegue trazer a fé que a gente diz que crê. Enquanto está grifada na Bíblia, não vai adiantar. Se a gente não viver aquilo, né? Se a gente não trouxer aquilo para a nossa existência, ela não passa de simples palavras. Enquanto a gente não tiver vivendo aquilo na prática, não passa de simples conhecimento. E não tem serventia. Para finalizar, a boa notícia é que as tentações, não há tentação que seja comum ao homem. Lá em 1 Coríntios 10, 13 diz, Deus não vai permitir que você seja tentado além da sua capacidade de resistir. Ele sempre traz uma saída. Então, a provação, a aflição, a tribulação, ela é a oportunidade que temos de crescermos em fé, de desenvolvermos a paciência para atingirmos uma maturidade espiritual, para que Deus possa nos dar mais e mais missões, mais e mais entendimento, porque se no natural a gente não chegar lá, se no espiritual a gente não chegar lá, ele não pode nos dar no natural. A gente não dá a chave de carro com um filho de 3 anos de idade. A gente precisa crescer em maturidade, é apenas nas provações. E essas provações não são provações de Deus, são nossa própria cobiça do nosso coração que nos leva a passar por isso. Mas Deus nunca vai permitir que você seja tentado além da sua capacidade de resistir. Ele sempre traz uma saída. Então, ele, além dele transformar o mal em bem, ele ainda não permite que você passe por nada que você não consiga resistir. E ele sempre traz uma saída. É isso, queridas. Precisa... Deixa eu tirar aqui. Muito bom, amor. Muito bom mesmo. É um texto que a gente conhece muito bem sobre o estarmos felizes ao passarmos pela aprovação, né? Mas nós precisamos ser constantemente lembradas disso, né? Que a aprovação produz perseverança e produz maturidade. A carta de Tiago, meninas, nós decidimos estudá-la esse mês, porque foi sugerido pela igreja. Para isso, você terá que obter... A Siri me respondendo, você acredita? Ela sempre fala que ela não está entendendo a minha pergunta.
A igreja sempre nos manda o estudo para fazermos, né, nos grupos. Mas no mês de julho, eles sugerem que a gente pare os grupos, e nós resolvemos não parar e continuar estudando, então resolvemos estudar o livro de Tiago, que são 5 capítulos, e é um livro gostoso de estudar. Eu li aqui uns comentários, dizem que Tiago é o Provérbios do Novo Testamento, porque ele tem princípios e ensinos práticos para a nossa vida. E o objetivo principal de Tiago é nos levar à maturidade. O objetivo principal dele é nos levar à maturidade. Ele fala aqui, amadurecer é o tema de Tiago. Em linguagem prática e simples, o livro descreve a maturidade cristã e como alcançá-la. Tiago define as atitudes que um cristão maduro deve ter: perseverança, humildade e paciência, em relação à maneira de falar, à tendência de julgar os outros, à reação à riqueza, ao sofrimento ou à doença. Tiago é franco quanto à conduta cristã. Tiago ensina que não é só o que você crê que conta, mas toda a sua vida. É a sua prática, né? O estilo do livro do Tiago é radicalmente diferente do estilo das outras cartas do Novo Testamento. Esse livro salta livremente de tema em tema, sem tentar explicar como eles se interligam, né? Então, nesse primeiro capítulo, ele fala que tende por motivo de grande alegria passar por diversas provações. Aí logo em seguida ele fala, se você precisa, peça sabedoria a Deus, que ele dá a todos vocês. Depois ele pula, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Então ele vai saltitando vários ensinos, nos levando a entender que nós precisamos ser crentes maduros. Não pode ser da boca para fora, mas tem que ter descido para o coração. Não pode ficar só aqui na minha mente o ensino e o conhecimento. O conhecimento tem que descer para o coração, e nós precisamos vivenciar isso. E chegar para uma pessoa e falar, olha, eu tinha uma amiga aqui nesse grupo que não está participando agora. Sempre que ela passava por uma dificuldade, ela falava, nossa, gente, eu passei por um estreito. Na verdade, é isso. Nós passamos pelo estreito, mas a gente tem que sair melhor desse estreito, porque nós vamos dar testemunho, foi como a Mônica falou. Nós vamos falar do teste pelo qual nós passamos. Isso que é testemunho. Eu vou contar para as pessoas, olha, eu estava no buraco e o Senhor me puxou com a mão. Eu estava incrédula do que Deus poderia fazer na minha vida, mas Deus tocou meu coração, falou comigo e eu mudei de caminho. Olha, eu passei por muitas lutas, mas agora eu olho para trás, para o filme da minha vida, e eu entendo que Deus queria me aperfeiçoar na paciência e na perseverança. Então, meninas, esse é o Provérbios do Novo Testamento. Todo versículo aqui de Tiago tem um ensino, né? E ele fala no versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de dúvida. Todo o ensino vem dele, tudo que é bom vem dele. E que a gente possa tirar o maior proveito do livro de Tiago durante esses dias aí. A Mônica já deu aí um show para a gente de como passarmos pela tribulação, né? Como caminharmos em perseverança, com constância, todos os dias, e glorificar a Deus, e saber que Ele está aperfeiçoando a nossa fé. Tá bom? E aí vocês vão ler agora Tiago, o mês todo aí, se vocês puderem ler uma vez por dia, dá para vocês lerem, porque em 20 minutos a gente lê o livro de Tiago, tá bom? Senta e numa sentada leia
uma vez por dia o livro de Tiago, que só você vai sair ganhando com isso, tá bom? Ótimo. Vai acabar a nossa reunião, 1 minuto, e já vai desligar, tá bom? Deus abençoe, que Deus guarde a vida de cada uma de vocês, debaixo da sua poderosa mão, que o Senhor guarde vocês, guarde a casa de vocês, por onde vocês andarem, que vocês aprendam mais e mais do Senhor, tá bom? Igualmente para você. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. E a gente já põe a gravação aí para vocês ouvirem.